Pedro II, localizada no norte do Piauí, é conhecida como a Cidade Imperial. A história deste município remonta ao final do século XVIII, quando aqui existia um povoado chamado Piquezeiro, nome dado devido à quantidade de árvores na região. No dia 11 de agosto de 1854, elevou-se a vila e município, com a atual denominação em homenagem ao imperador do Brasil. Logo, trataram de edificar uma capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade, e várias casas começaram a ser construídas em seu entorno. A cidade ainda chegou a se chamar de Matões e Itamaraty. O nome Pedro II só voltou no dia 13 de julho de 1911. É o que nos conta o historiador Hernani Getirana. Pedro II ele tem algumas características sui generis. Por exemplo, a cidade em si, a sede, está localizada no meio de 4 olhos d'água. Então, Pedro II, como toda cidade piauiense, ela vai nascer exatamente de... toda não, mas algumas delas, de pessoas que vêm do Ceará. Estas pessoas se agregaram aqui. A gente não nega que também houve a vinda dos irmãos Pereira, que eram 3 irmãos portugueses, mas também a gente diz taxativamente que eles vieram com uma comissão, com uma quantidade de pessoas afrodescendentes, digamos assim, e também indígenas, e chegando aqui criaram essa freguesia. Mas mesmo assim, ainda hoje Pedro II é considerada uma região da opala, né, como você sabe, e é uma grande produtora de opala e também sempre de cultura. Isso é um ponto interessante. Eu faço uma pesquisa que já tem um apanhado de cerca de 6 décadas e eu consigo provar para você que em todas as décadas você tem cantadores, pessoas que dançam, fazem literatura, e isso tanto erudita como popular, que ainda é um aspecto que não foi ainda totalmente evidenciado, mas que a gente se esforça para isso. Sem dúvidas, um dos principais cartões postais de Pedro II são as casas coloniais. Andando pelo centro histórico da cidade, podemos encontrar mais de 50 imóveis tombados pelo IPHAN, que ajudam a contar a história da cidade e os costumes deste povo. Ainda segundo o historiador, os imóveis seculares possuem inspiração portuguesa, relembrando o auge do poder econômico da primeira metade do século XX. Desde a década de 30, 40, 50, as pessoas que aqui vinham, elas se admiravam pela característica dessas casas de estilo, como eles chamam, né, antigo, que na verdade é neoclássico. E estas casas, elas inicialmente nesse quadro aqui da Praça da Igreja, mas não só. Então, quando a gente era universitário, a nossa preocupação era que o nosso viajante, a pessoa que vinha a Pedro II, ela vinha no primeiro momento pela questão da opala, e a partir daí havia um encantamento. Então, estas casas, elas foram há cerca de uns 15 anos, 10 anos atrás, o IPHAN veio até Pedro II, e a partir daí houve uma espécie de eleição de que casas deveriam ser, no primeiro momento, tombadas. E realmente essas aqui em torno da Praça da Igreja. Esse tombamento trouxe ao casario um patamar de excelência. Hoje em dia você anda por qualquer lugar aqui do Brasil, você tem referências ali no papel, fotografias, dizendo da excelência do nosso casario. Nesta casa, uma das várias tombadas pelo IPHAN, reside a escritora Maria Luísa. No livro Memórias da Minha Terra, a pedro-segundense revela histórias pessoais, que se confundem com a da própria cidade. Aos 90 anos, ela nos conta que já mora neste imóvel há mais de meio século e que foi nele que criou os seus 11 filhos. Eu fui uma menina, me casei muito nova, me casei com 17 anos. Logo me apaixonei por o filho do dono desta casa, o nome dele era Jurandir. Ele era uma pessoa assim, um homem, desde novo, era boêmio. Mas assim mesmo eu me casei com ele porque eu achava bonita a boemia dele. Aí
Casamos. E eu fiquei sempre aqui, morando aqui nesta casa, desde essa época que eu me casei, em 1950. Ficamos nessa vida, para lá e para cá, para lá e para cá. Eu tendo este tanto, quase todos os anos era um filho, até que tive 11 filhos. Quando era para eu ter criança, eu me preparava assim, só me preocupava com a ficar bem bonita, no resguardo, na barriga, mulher bonita. Uma vez a menina disse assim, ó, dona Maria Luísa, se eu fosse você, só vivia grávida, porque você fica tão bonita. E o que significa essa casa para a senhora, essa casa? Olha, essa casa, tudo de bom. Às vezes eu estou deitada pensando de meu Deus. Eu olho assim para o teto da casa e digo, ele não deixou nada para mim. Nada assim, porque deixou os filhos, né? Mas só eu estar morando nessa casa, que fazia parte dele, a casa, só eu estar morando aqui é uma felicidade muito grande. Agradeço a Deus todas as horas de morar aqui. Maria das Dores, mais conhecida como Dodora, é filha da Dona Maria. Para ela, a residência representa o amor familiar, sustentado por gerações. Ela nos conta ainda que, assim como todos os seus irmãos, chegou a nascer dentro desta casa. É gostoso demais você saber que faz parte da história da cidade. Você é um elemento, você é um ser vivo da história ainda, como eu sou e minha mãe. É uma coisa muito gratificante. Olhe, meu filho, quando entra as pessoas aqui diz casa abençoada, porque aqui se planta amor. Minha mãe pariu todos nós sentados no tamborete, sem o assentamento. Só aqui a arca, ela sentava e o neném nascia. Sadio, inteligente. Para onde se olha, cada casarão traz sua contribuição para reavivar detalhes do passado deste município, mas também ajudam a contar a história de pessoas como a Dona Maria, que puderam acompanhar o desenvolvimento de Pedro II e se tornar uma personagem viva.